Olá, bom dia. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no episódio 19. Hoje, dia 21 de dezembro de 2023. São 10 horas e 43 minutos em Portugal. Vamos então dar início a este estudo. Mas antes, quero pedir ao nosso guia espiritual, nosso irmão maior Jesus, que nos dê o discernimento, a calma e a paz para que este trabalho possa ser executado da melhor forma possível para entendimento de todos aqueles que querem aprender sobre o Espiritismo, sobre a nossa vida aqui na Terra e sobre a nossa vida no plano espiritual. Daí estamos a estudar o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Que assim seja. Vamos então dar início ao estudo. Estamos no capítulo 1, na segunda parte do Mundo Espírita, ao Mundo dos Espíritos, capítulo 1 dos Espíritos, Progressão do Espírito, e vamos iniciar com a pergunta 116. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? A resposta dos espíritos superiores é não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos, um Pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Reparem na expressão extremamente importante, que já, como os espíritos superiores respondem, já tinham dito nas perguntas anteriores, já tinham respondido. Mas falamos um pouco do destino do espírito. Os destinos de todos os espíritos são curiosos. Os processos, despertamentos pelos quais haverão de passar, certamente, são difíceis, não é? Se nós tivéssemos conhecimento das nossas reencarnações anteriores, nós iríamos perceber isso. Sejam quais forem os seres espirituais, deverão sofrer e lutar. O sacrifício é a meta de todos os filhos de Deus. É um pouco, por vezes, difícil de dizer, mas realmente nós temos a experiência da própria Terra, o planeta onde habitamos, que realmente, de todas as situações que houve na Terra, as guerras e tudo, nós nunca mudamos pelo amor. Nós mudamos pela dor. Nós temos que nos criar dor, que nós percebemos que estamos no caminho errado, que temos que mudar. Daí o sacrifício é a meta de todos os filhos de Deus. Se alguém nos perguntar por que sofremos, porque encarnamos ou desencarnamos para subir aos planos da vida maior, o que se pode dar como resposta é que todos esses processos foram estabelecidos pelo Criador. E Ele, sendo justo e bom, sendo o amor mais puro que devemos conceber, não iria traçar regras e criar normas que não estivessem na vigilância desse mesmo amor. Tudo o que Deus faz é perfeito e para o nosso bem. Os caminhos da ascensão são muitos, mas todos nos levam ao Criador. Não há mesmo que se queira ninguém que estacione seu despertamento. A marcha pode ser lenta, entretanto, sempre estamos subindo e ganhando a libertação. Tudo isto resumindo é que nós nunca estacionamos completamente. Nós nunca ficamos no plano inferior. Nós crescemos. Nós, com a nossa vida, com a nossa experiência, com a nossa dor, com o nosso amor que vamos conhecendo de Deus, nós vamos crescendo. A marcha de despertamento, como eu disse, é espiritual. É demorada no princípio. Quando o raciocínio começa a aflorar, não obstante, ela vai acelerando com o crescimento do espírito, pelas condições que a própria natureza lhes apresenta e vai apresentando ao longo da sua vida.
progresso é de Deus e se faz pelas mãos de Deus. O homem inteligente não fica somente procurando saber o saber material de Deus. Ele vai mais além. Passa a estudar e pesquisar as leis espirituais, obtendo por isto encontrar a verdadeira paz, onde a consciência é fonte tranquilizadora. O inferno interno foi criado pelos próprios homens para subjugar as almas fracas e dominá-las de medo. Os criadores deste inferno passaram por ele e compreenderam a bondade do Criador em deixá-los sair do ar, recebendo muitas vezes oportunidades de modificar seus sentimentos e ajudar a todos aqueles que sofreram com as suas artimanhas. Nós temos que realmente compreender que Deus está em todo lado, vendo e sentindo tudo o que se passa, ajudando a reparar o que não deve ser e nos mostrar os caminhos que devemos trilhar e seguir. Deus a ninguém fez para se perder. Se Ele é onisciente, quando estava nos criando, já sabia dos nossos destinos, o que iria nos acontecer. O próprio livre-arbítrio está sob o seu comando divino. A liberdade é uma ação muito restrita, porque não podemos contrariar a lei do progresso. Se até a matéria cresce, se espiritualiza e ganha inteligência como o espírito, a flor da criação vai regredir? Claro, não, isso é um absurdo. Não existe regressão em nada, nem tampouco paralisação do despertamento espiritual. A lei é avançar e progredir. Os nossos destinos são abençoados e a nossa vida está sempre na vida de Deus. Assim compreendendo, trabalhamos no bem, procuremos a caridade, e que ela é, pois, o mesmo amor que a tudo transforma e nos desperta para a grande luz onde encontramos a felicidade. E vamos à pergunta 117. Depende do espírito o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? A resposta é muito direta dos espíritos superiores. Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápida, conforme os desejos têm a alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante. Vejamos, a resposta é muito clara. O progresso depende de nós. Se fôssemos livres em relação a Deus, desde quando somos dependentes de Todo-Poderoso e estamos ligados ao seu amor hoje e sempre, Ele é deliberadamente universal. Ele criou leis para que fossem obedecidas e nada nem ninguém na criação divina fique independente dessas leis mortais que Ele emana. O despertamento espiritual depende primeiramente de Deus e todos os contornos. O esquema é feito por Ele. No entanto, foi estabelecida a nossa parte que somente nós devemos fazer como sendo conquista espiritual. Lembremos que a reencarnação é a chave pelo qual se processa o endurecimento do espírito. Quando se encontra algum endurecido em se falando do bem, é porque esses têm pouca experiência nos liamos da carne e voltam sempre a ela quantas vezes for necessário. A determinação de Deus é que haveremos de passar por todas as causas dos espíritos, a fim de nos libertarmos das paixões inferiores, do apego às coisas materiais e mesmo aos nossos irmãos, com os quais andamos no caminho. O amor é puro quando se universaliza em todos os aspectos. A perfeição é a meta de todos nós. Sabemos disso por intuição, porque as leis divinas palpitam o nosso íntimo como sendo um livro escrito pelo Criador. Temos
toda a assistência da parte dele, no campo da ascensão espiritual. Quem deixa-se esforçar do seu próprio movimento sofre as consequências dos equilíbrios. Compete às criaturas cuidarem de si mesmo, para que as bênçãos de Deus facilitem a estabilidade da consciência. De certo modo, podemos dizer que a nossa ascensão depende de nós. De agora em diante, porque o Senhor já fez a sua parte em nosso favor. Não podemos cruzar os braços, principalmente espiritualistas, porque já temos conhecimento à luz e sentido à presença de Deus no coração. Avancemos dedicados ao bem comum, estudando todos os dias os meios mais eficientes para sermos úteis, afinizando com o amor e a caridade, de forma a nos tornarmos uma luz que não escolhe a quem clareia. Despertemos a fé pelas obras que devemos fazer, porque a confiança é o alimento da vida feliz. Nos dias que correm não devemos perder mais tempo em analisar defeitos alheios com a finalidade de criticar os nossos irmãos. Toda a observação de ser feita a nós mesmos e toda a correção benéfica é aquela que nos atinge. A autoeducação é somente para quem já conhece Jesus e quer ficar bem com a consciência. Falar dos outros é semear espinhos no nosso caminho. Se desejamos progredir, procuremos harmonia dentro do coração. Assim, onde estivermos, estaremos em paz. Vamos à pergunta 118. Podem os espíritos denegar? Não, responde o Espírito Superior. À medida que avança, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a consciência que daí veio e não esquece. Pode permanecer estacionado, mas não retrógrado. Então vamos falar sobre a regressão que não existe. Não há regressão na linha evolutiva do espírito. O que acontece com um, acontece com todos. No entanto, os caminhos do despertar espiritual são diversos. Ninguém regride a ascensão. O que achamos ser recuo é depois ilusão de nossos sentidos e certamente do nosso raciocínio. Deus, sendo omnisciente, como já disse, não iria permitir que algumas almas regredissem muitas não, pois todos nós saímos da perfeição absoluta. O que achamos ser degeneração é preparo, é ganho de tempo dentro do próprio espaço para um avanço mais rápido. Poderemos dar um simples exemplo da natureza. Pela expressão grandiosa de uma árvore, lancemos a semente no seio da terra e ela desabrocha, cresce, torna-se um arbusto e nos dá a impressão que estaciona, por não nos mostrar o fruto de imediato. Entretanto, ela está se preparando intimamente para o parque de mais vidas. Não era por canto de estacionamento. O silêncio não significa inércia. Assim são as almas. O que interpretamos como estacionamento é um preparo para algum avanço. É o que se passa com todas as criaturas de Deus. Ainda não temos que realizar o mesmo que o nosso irmão está no ambiente. Nos falta a experiência que o tempo ainda não conferiu. Mas seremos um dia agraciados, como todos os que perseveram. Criatura alguma fica órfã de bondade do Criador. O seu amor diligencia em todos os mundos. A sua doação é sempre limites para todos os seus filhos do coração. Podemos comparar, por fraco exemplo, que o Sol nos sustenta a vida na Terra. Encarnados ou desencarnados são beneficiados pelos seus raios cheios de vida, que não escolhem onde iluminam e quem beneficiar. Em relação à regressão da memória, a alma pode passar a viver lembrando factos
no passado, mas não regredindo naquilo que já conquistou na sua vida espiritual. O estacionamento em que podemos acreditar se liga ao facto do espírito reviver as vidas passadas, ficando preso a elas pelo que fez de mal. Inicialmente, pelo que fez de mal. É pedido pelas ideias magnéticas que teceu para os outros. Na influência do ódio, do orgulho, do egoísmo, da vingança, entre mentes, aquele sol que começou a nascer a sua consciência de força e pelas bênçãos de Deus nunca se apagará. Pode-se dizer que a regressão é psicológica e que o estacionamento é ilusório. A alma é imortal e todos os valores espirituais despertados nela e dela cada vez mais crescem na extensão infinita do seu roteiro. Nós todos fomos criados para a felicidade. Mesmo que quiséssemos viver eternamente no mal, as forças universais as próprias leis universais não permitiriam. E desde quando conhecemos o bem, nele permaneceremos sem pensar em outro caminho, porque é somente nele, tomado de amor, se encontra a felicidade. O céu se instala o coração alimentado pela consciência limpa a nos conduzir para todos os céus fora de nós. Mesmo que as aparências nos induzam a pensar em redenção, a verdade é outra. Estamos sempre subindo para a luz, no silêncio, o Deus. E vamos à pergunta 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Resposta, já sabemos. Mas eu vou ler a resposta dos espíritos superiores. Se Deus os houvesse criado perfeitos, no mérito teriam para gozar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem luta? E mais, a desigualdade entre eles existe. É necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diversos graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Kardec, nesta pergunta, com base nesta pergunta, 119, faz o seguinte comentário. Pois que, na vida social, todos os homens podem chegar às mais altas funções. Seria o caso de perguntar-se porque o soberano de um país não faz de cada um dos seus soldados um general. Porque todos os empregados subalternos não são funcionários superiores. Porque todos os colegiais não são mestres. Ora, entre a vida social e espiritual há esta diferença. Enquanto que a primeira é limitada, nem sempre permite que o homem suba todos os degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau superior. Segundo esta pergunta 119, soberano Senhor do Universo criou os espíritos todos iguais. Na função de Pai de todas as coisas, gerou as almas no seu profundo amor, de sorte que sua perfeição se transmutasse para as estruturas espirituais dos seus filhos de coração, afirmando com toda a alegria que não existe imperfeição onde quer que seja na grande casa de divindade. Tudo se encontra perfeitamente bem, na mais alta harmonia. O que se passa na nossa linha da ascensão espiritual, os processos estabelecidos antes das nossas necessidades, são como que o despertamento das qualidades que carregamos nos centros sensíveis da consciência. Se Deus nos criasse já despertos, não precisaríamos ter criado. Ficaríamos onde estávamos, nos segredos da existência, gozando da vida, a eternidade absoluta, ficando e fazendo parte da luz inextingível. Mas a vontade poderosa não quis que se fosse, individualizando seus filhos, criando igualmente as leis que pudessem nos dirigir e orientar, nos dando a consciência para cuidarmos de nós mesmos naquilo que deveríamos realizar, deixou por fazer a nossa parte.
como sendo a nossa conquista, e para tanto, nos foram dados os meios de despertamento, os tesouros da perfeição, que conduzimos connosco desde a nossa origem. Sabes que o nascimento das almas perde a habilidade. Muitos estudiosos já tentaram explicar a gênese dos espíritos, mas não conseguem corretamente, por somente terem à sua disposição, os elementos teóricos, os quais usam ainda com dificuldade. Perguntar porque Deus não nos fez assim ou de outra maneira é perda de tempo para o estudioso das coisas sagradas. Se Ele é todo saber, é todo justiça, é todo amor e muito mais do que podemos analisar como seus feitos por seus feitos e corrigiu em seu soberano entendimento todas as ciências da vida. O que existe foi criado por ele, na mais elevada perfeição, vibrando num amor profundo. Tudo o que está feito se dignifica, na sua perfeição inalterável. Em terra, os espíritos mais jovens e primitivos estão ligados aos trabalhos mais grosseiros do planeta. Não obstante, de vez em quando, uma força kármica convida alguns dos mais endurecidos para com experiências em muitos caminhos, para ajustarem-se entre eles para os devidos resgates. Ninguém é enganador, nem mesmo se livra das leis criadas por ele para nos ajudar. Nós nascemos para sermos felizes, e destas diretrizes não podemos escapar, por ser essa a vontade do grande arquiteto do universo. A desarmonia na criação, muitos acreditam constatar, por falta de conhecimento, é a verdadeira harmonia, pulsando como segurança da vida elementar. E vamos à pergunta 120, ao Kardec. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? A resposta é a seguinte: pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Estamos aqui a falar de uma forma de um despertar do espírito. Todos nós temos qualidades de ouro guardados no nosso coração. Deus nos fez com perfeição e potencial. Basta somente que nos despertemos para o entendimento superior e vivamos no céu da felicidade. Não há espíritos mais favorecidos que outros, menos aquinhoados das bênçãos do Senhor. O Pai, como Deus, abençoa a todos na mesma igualdade de atuação. As almas foram feitas simples e ignorantes, já falaram. No entanto, à medida que elas vão despertando as suas qualidades espirituais, passam a se instruir, compreendendo e respeitando as leis do Criador. A energia divina desce aos mais sólidos dos sólidos, para subir ao mais alto com a consciência refletida, a consciência soberana. Os erros que vemos e entendemos como erros são meios de educação das criaturas numa grande escola universal pelo qual todos passamos. A ignorância nos induz às coisas fáceis. E as coisas fáceis são ilusórias. Elas são necessárias para nos fortalecer no bem, nas diretrizes do amor e da caridade. Se fomos criados simples e ignorantes, foi por vontade do Criador. E a ignorância não tem outro caminho a não ser o que chamamos de erro, dando uma dimensão às faltas que, na verdade, existiam. Chamo por exemplo de Francisco de Assis. Não nasceu Francisco de Assis. Ele passou por todos os caminhos de ascensão, caminhos esses que todos nós estamos passando, despertando entendimento e crescendo para a luz imortal. Usemos a nossa inteligência, que a razão nos dará, envolvida na intuição divina, como deve ser, o que ocorre nas linhas do crescimento. Acordemos devagarinho na extensão infinita da vida, para essa sequência gloriosa que todos temos, que vamos conhecendo a grandeza do soberano
e do seu amor connosco. Na resposta à pergunta, estamos a falar pela fieira do mal, não pela fieira da ignorância, como diz o Espírito Superior, com sabedoria a palavra mal, por não ter ela existência nas qualidades naturais da vida. A ignorância é um estado do espírito permitido que desconhece as leis de Deus. Para respeitá-la é necessário esforço, trabalho, sacrifício, e o ignorante, como já falámos, é atraído para as coisas fáceis. Acha aí o porquê da alma entrar por caminhos largos, porque eles, os espíritos, aparentemente despertam os seus valores com mais facilidade também. O sofrimento, entretanto, os dispõe a procurar a verdadeira saúde, o verdadeiro entendimento, faltando à casa paterna pelo esforço e boa procura. Não existe mal na nossa grande viagem de despertamento espiritual. O livre-arbítrio nos foi dado para testar o que aprendemos na escola de Deus. Se o aprendizado não foi completo, entremos em caminhos que nos irão ensinar. Precisamos, isso é verdade. Não existe mal no lado do mundo. O que existe é a ausência do bem. O mal não existe. Voltemos à pergunta 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? E aqui os espíritos superiores respondem com a pergunta: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. Voltamos a falar do caminho, falamos aqui do caminho dos espíritos, portanto esta pergunta 121, contudo já falámos. Fomos criados simples e ignorantes. As qualidades espirituais perfeitas estão vibrando e vibram em nós, esperando o momento desabrochado para a libertação definitiva. Os caminhos do Espírito são inúmeros em todas as direções que há vontade de Deus determinou. Entretanto, o peso é o mesmo para cada criatura. Aquele que teria caminhos incompatíveis pelo meio o faz somente da ignorância. E desde quando conhece a verdade, se liberta do que chamamos de erro. Achamos que quando um espírito recebe a misericórdia de Deus e batido juntamente com ele, recebe também a inteligência para escolher os caminhos que agradam. Esses escuteiros que lhe trazem felicidade. Quem conhece o amor jamais se envergara pelas trevas do ódio. Portanto, quem permanece odiado, vingando, caluniando, mentindo e perseguindo os seus semelhantes, é por desconhecer os efeitos do verdadeiro amor, sendo ainda comandado pelo modo que foi criado, dentro da simplicidade, mas pela força da ignorância. Os caminhos dos espíritos são diversos, como sabemos anteriormente, mas em todos eles se irradia a justiça. E se todos foram feitos iguais, porque a liberdade irá modificá-los, tal como as atitudes. Os que não desejam mais errar, os que fazem por experiência, que colhem, que copiaram, digamos, nas ilusões e que permanecem no encontro às leis espirituais, é por faltar-lhes tempo na escola de educação. O espírito algum já nasceu no mundo criador, sabe? Tudo que nós recebemos o mesmo carinho, a mesma proteção, dentro da mesma justiça. Os anjos e os espíritos mais elevados, os quais temos falado, também passaram por diversos problemas, caíram e se levantaram no grande aprendizado universal. Não chegaram à escala em que se encontra por simples atitudes, mas por quererem ser bons. Sofreram na pele as agressões da própria vida, para o devido despertamento das suas qualidades. Essa é a verdade. Em um pé de fruta não podemos observar quantas amadurecemos
primeiro, por ter nascido primeiro. Acho que amadureceram por último, por último, nasceram obviamente por último. A alma alguma cresce sem o guante cultor, sem o sacrifício de si mesmo e sem sem variados problemas que se transmutam em qualidades espirituais. Todos passamos pelo testemunho necessário no nosso ambiente espiritual. O que é bom hoje não foi bom ontem. O que é ruim hoje, amanhã será bom. Ninguém foge desta lei que nos ampara. Se somente a ignorância gera o erro, por esta cessar, desaparecer e a predisposição para errar, o bem dominará a alma pela força do amor. O que é que nós precisamos? Precisamos meditar, estudar, com mais interesse aprender no clima da oração. E vamos à pergunta 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, usar liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência à outra? E os espíritos superiores voltam a responder. Kardec reforçou a pergunta e os espíritos superiores respondem. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências que se cedem em virtude da sua livre vontade. É o que contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Kardec volta a reforçar a pergunta. De onde vêm as influências e sobre onde se exercem? Resposta: os espíritos imperfeitos procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Foi o que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Kardec volta a perguntar: tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? A resposta é muito clara. Acompanham a sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si que os maus se insistem da possibilidade. Vamos então a esta pergunta fazer pelo tempo cuidado. Pergunta 122 para o Escrevamos nela para falar alguma coisa daquilo que pesquisamos e aprendemos na língua do entendimento de Palmeiras. A escolha do espírito certamente foi, ou seja, a escolha do espírito certamente não foi determinada. Só por Deus, sendo onisciente, já sabia que os espíritos haveriam de escolher. O livre-arbítrio surge de acordo com a evolução da alma e cresce com ela. Se ela não tem, no princípio, a consciência perfeita do que deve fazer, é ignorante daquilo que escolhe. Eis porque não deve ter culpa do que faz. Todos passam por essas diretrizes. São processos de aprendizado indispensáveis ao despertamento da alma. Os espíritos seriam diferentes uns dos outros se uns tivessem o despertamento das suas qualidades, sem nenhum obstáculo. Passassem por todas as experiências sem nenhuma falta. Trilhassem todos os caminhos sem erros, ao passo que o outro, por vigilância, escolhesse os caminhos das trevas. Raciocinem um pouco, buscando na razão uma resposta pelos caminhos da meditação e da prece. Somente os cegos caem nas fossas. Quem passou a ver fica livre das trevas. Disse Jesus que a verdade liberta as criaturas. Mas quando o Espírito começa a conhecer a verdade, a luz do entendimento o livra de todo mal. Não cedamos às tentações dos espíritos inferiores se vivemos na inferioridade. E quando vivemos nas trevas é porque desconhecemos a luz.
Queremos dizer que os espíritos somente erram, se esse é o termo correto, se pode dizer, por desconhecerem as consequências do mal, pois passam a desfrutar dos resultados do amor da caridade. Tem acelerado a sua marcha de ascensão espiritual. O bem domina todas as consciências, porque fomos feitos por amor. Pelo amor, por amor e para o amor. As mãos de trabalhos para que pudessem surgir espíritos são puras na totalidade, e o coração que nos dirige é pureza inconcebível. A lei do merecimento nos garante que não recebemos nada que não mereçamos. Acedemos às influências exteriores é por vibrarem nas nossas mentes ideias compatíveis, com pensamentos e outras inteligências. As influências do mal somente ocupam os mentes que vibram na mesma dimensão. Essa é a lei dominante em toda a casa de Deus. Vejamos, se nós tivermos maus pensamentos, estamos numa vibração em que é possível espíritos inferiores nos atingirem, nos controlarem, nos influenciarem. Se estamos numa vibração do amor, estamos acima uma vibração, estamos com vibrações acima daqueles que são espíritos inferiores que nos podem atingir, que nos podem influenciar. É isto que devemos pensar. O peixe não se pode viver fora da água. Como o ser humano não pode viver sem água, de onde tiramos os elementos da vida. A escolha é compatível com a nossa evolução já alcançada. Quem escolhe só o bem o faz pela maturidade que o tempo lhe conferiu. Em milénios incontáveis. E vamos à pergunta 123. Porque há Deus permitindo que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Pergunta. Vejamos esta resposta dos espíritos superiores. Como ousais pedir a Deus as contas de saudades? Se podes ter perguntar-lhe os desígnios, deixe todavia dizer a sabedoria de Deus está na liberdade de escolha que Ele deixa a cada um, porquanto isso, cada um tem o mérito das suas escolhas. O caminho escolhido, vamos fazer este comentário, o caminho escolhido para a alma é certamente compatível com os seus comportamentos espirituais. Como saber escolher sem entender os objetivos da própria vida? Se a alma é feita simples e ignorante e, como dizer o livro dos Espíritos, somente busca o princípio, as coisas mais fáceis, como ocorre com as crianças, somente as facilidades ilusórias, as estradas largas são cheias de contradições, de onde advêm as perfurações de toda a ordem. Todo o aprendizagem surgindo das experiências em todos os campos da vida, nas terras, na terra e nos céus. Sabemos que, como já falámos, que o espírito é uma liberdade e isso não se pode negar. Porém, é qual o pássaro dentro de uma gaiola. As suas limitações são de acordo com o seu despertar. As qualidades morais sempre dirigem a sua vontade, como um cavaleiro faz com o cavalo, usando o freio, e quando a lerdeza assume o comando, já espora. Escolhemos sempre o que podemos suportar na pauta da nossa ascensão. O anjo não foi feito um anjo, muito ao comando, porém, acumulou experiências no decorrer dos milénios incontáveis. Na linha do nosso progresso existe a nossa parte a ser feita. Certamente que em nossa jornada encontramos constantemente espíritos que nos influenciam para o mal, em muitos aspectos. Mas somente cedemos a essa influência se os pensamentos do mal
encontrarem aceitação da nossa parte. Essa é a lei universal e imutável. Os semelhantes se atraem. Não é culpa de ninguém, a não ser de nós mesmos, quando nós envergamos por caminhos compatíveis com o bem e o amor. O que chamamos de queda de erros, de vigilância, de mal, são processos usados na natureza. Não é um simples objetivo, não sei explicar. O que entendemos por dor são meios para o nosso despertar das qualidades espirituais que ainda dormem em nosso coração e que somente ela, em certa fase da idade da alma, tem o poder de despertar. Só reconhecemos essa verdade depois de muitas experiências, sacrifícios e sofrimentos. É bom que observemos como espiritualistas, chegando à conclusão que nada se destrói. Tudo o que acontece connosco é para nos dar vida e consciência dessa forma de vida, dessa mesma vida. O que conhece, a verdade, e ela te libertará. Que Jesus nos fez, a expressão não está correta, o que conhece a verdade e ela lhe libertará de Jesus, nos fez crer que é por meio dessa verdade que alcançamos a felicidade, o equilíbrio e a saúde integral da alma e mesmo do corpo que habitamos por momentos breves. Não são apenas as influências dos malfeitores que nos acompanham na ascensão da vida. Por agentes compatíveis do que somos, encontramos outra mais poderosa que nasce entre nós, no fulcro da nossa mente, por imaturidade. Nesta busca de acertarmos os reveses, tornar-se-ão luzes para nos defender em todas as investidas do que chamamos de mal, em todas as modalidades. Quem cede à tentação do mal é porque alimenta ainda esse mesmo mal. Quem procura o bem tem nela a sua defesa. E vamos à pergunta 124. Porque há espíritos que desde o início seguem pelo caminho do bem absoluto e outros pelo mal. Deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não? A resposta superior é sim. Certamente, os que se acham nos graus intermediários constituem a maioria. Então vamos aqui falar rapidamente sobre o bem e o mal. Da forma como nos encontramos e da forma como está a humanidade, somos levados a crer na necessidade de suas forças incompatíveis entre si. A dualidade da Terra é sempre vista pelos pesquisadores da natureza humana e mesmo física como necessária a certos equilíbrios. O que chamamos de bem e mal é uma luta que se trava de forma que o vencedor é sempre o bem. Lembremos que fomos feitos por Deus, que é todo amor, olhados e amparados pelo seu agente Jesus, nossos irmãos maiores. Portanto, não pode acontecer o que muitos pensam, de que alguns espíritos, desde a sua origem, se entregam ao mal. Os que se julgam colocam Deus como sendo o Criador e Perfeito. Quando não há justiça do ponto algum da criação, podemos ficar tranquilos que somente recebemos o que merecemos em qualquer lugar em que estivermos. Tudo o que passamos são processos usados pelo progresso e dirigidos por altas entidades espirituais que nos governam com o caminho nascido do amor verdadeiro. Se precisamos de dor, ela vem para despertar-nos em nós as qualidades nobres que o Senhor nos facultou desde a nossa formação. A luz não desconhece as trevas e as trevas nos impulsionam para a luz. Se existe alguém que está se demorando em caminhos difíceis, espera e ora por ele, porque nenhuma das ovelhas se perderá. Não existe órfão ante a paternidade de Deus. Jesus
nunca se esquece de nenhuma das suas ovelhas. E afirma que todas as tem outras que não são deste aprisco, referindo-se à terra. Não existe sofrimento eterno. Eterna somente é a felicidade. O que há é uma transição em muitos aspectos da vida quando analisamos o desfrutamento das qualidades que possuímos. Nós, espíritos, não fomos feitos de uma só vez. É neste ponto que as diferenças são enormes na escala de evolução espiritual. No entanto, o que está na frente já esteve atrás, e o que está neste momento no meio se encontra mais perto da libertação. Temos que confiar e temos que trabalhar. Procurarmos a melhoria espiritual. Toda a seguida existe sacrifícios. E o que deseja melhorar moralmente deve fazer esforço em todos os sentidos, para que possa receber as bênçãos do equilíbrio. Já compreendemos que existem muitos caminhos à ascensão espiritual. Porém, o que pensa é o mesmo para todos. Também temos a certeza disso. Uns por vezes moram mais no mal, mas menos em viver experiências, como por exemplo podemos afirmar na personalidade de Paulo o apóstolo. Quando se perde em um campo, a compensação se evidencia em outro. Eis a justiça com misericórdia que surge em todas as criaturas e para todas as criaturas. A maioria da humanidade se encontra nos graus intermediários, sim, onde os cursos funcionam intensamente. Queremos ou não, essa é a lei. No entanto, ninguém se perde. Todos somos filhos de luz. E assim sendo, comuns podem ser feitos para viver eternamente nas trevas. Isso é menosprezar a paternidade, que é e fará sempre toda a mão. Se nos julgamos nos graus intermediários, o nosso dever é trabalhar para a nossa própria melhoria, agora sem perder tempo, pois a vida ajuda mais os outros de boa vontade. E só queria mencionar, mas, quando terminamos o dia 2, mais o seguinte. Queria mencionar esta atualidade, neste momento em que a humanidade atravessa. Existe uma luta extrema na atmosfera da Terra. Existe uma luta extrema entre o bem e o mal. Em certas esferas, sem poder mais deslumbrado. Existe uma luta entre o bem e o mal na Terra. A Terra está prestes a passar perante um evento de transformação. Todos aqueles que ainda continuemos a ter o mal aos outros, o mal a tudo e mais alguma coisa, e o mal a si próprio, não ficarão nesta Terra. Precisamos mudar. Mudar e mudar e mudar. Crescer, crescer, crescer. Estudar, estudar, estudar. E ajudar a nós e ajudar os outros. Para que possamos continuar a evoluir. E não irmos para outros planetas iguais à anterior Terra. Planetas ainda provas das expiações. Façamos a nossa forma de viver. Estudemos os nossos atos, as nossas palavras, os nossos pensamentos. Afastai cada um de nós os pensamentos negativos. Estarmos vibrando numa atmosfera superior. Para que a afinidade que nós tenhamos somos àqueles que evoluíram connosco. E não àqueles que estagnaram. E não àqueles que continuam a usar o mal por aquilo.
prejudicando o próximo, para tentar subir na vida, prejudicando o próximo, para querer um pedaço de terra, matando o próximo. Evolução é algo e cada vez mais importante, que ainda tem. Cada vez mais importante para nós evoluirmos. E continuarmos neste planeta, vai ser rapidamente. Mas antes de terminar, gostaria de agradecer ao nosso irmão maior, Jesus, os nossos guias espirituais, os nossos amigos espirituais, pela paz, pelo amor, pelo discernimento que nos permitiu neste estudo. Bem-aja, que assim seja. Obrigado a todos, aqueles encarnados e desencarnados, que irão ouvir esta gravação. Até breve.